Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica. E nesse vídeo nós vamos estudar os tipos de adaptações das folhas, né? Folhas do tipo gavinha são folhas bastante interessantes, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Essas folhas, pessoal, elas têm a função de auxiliar a planta em seu suporte, né? Por exemplo, digamos que eu esteja falando aqui de uma planta que seja uma planta trepadeira, uma heliófita que precisa ficar mais longe possível da sombra, né? E para que ela consiga ficar o mais longe possível da sombra, ela vai se agarrando a qualquer suporte que ela puder para ir ficando mais alto possível, né? E uma das estratégias que ela tem para conseguir se agarrar em algum suporte, pode ser uma planta hospedeira, pode ser uma parede, qualquer coisa desse tipo, é desenvolver essas gavinhas. Um lembrete importante para vocês é que essas gavinhas aqui, elas podem ser adaptações tanto das folhas, como é o caso que a gente está estudando aqui, quanto do caule, certo? Na verdade, qualquer órgão aéreo, às vezes até flores, podem dar origem a gavinhas, né? O importante é que essa planta consiga sustentar toda a sua estrutura e ficar próxima ao sol para fazer a fotossíntese. Que mais? Sobre as gavinhas, pessoal, esse enrolamento dela, ele se dá porque quando a área que está em crescimento entra em contato com algum objeto que possa vir a ser um suporte para ela, ela tem o seu crescimento inibido, né? A área que entra em contato com o suporte tem o crescimento inibido. Enquanto o outro lado desse órgão, né, no caso da folha, vai ser estimulado a crescer normalmente, né? De forma que a gavinha vai ser forçada a se curvar, né, em volta desse objeto de suporte, né, do aparato, no caso, e vai acabar agarrando ele. Né? Nesse caso, essa gavinha que vocês estão vendo aqui, ela não conseguiu agarrar nada, né, mas o desenvolvimento dela se deu exatamente dessa maneira. A primeira parte que encostou no suporte para de crescer e a parte de trás continua crescendo. Por isso que dá essa enroladinha, né? Se ali já tivesse um galho de alguma outra folha, esse enrolamento poderia ser ao redor de algum galho e isso ia auxiliar na sustentação da plantinha toda, né? Bastante interessante também, pessoal, saber que, na verdade, às vezes, em algumas espécies, que apresentam folhas compostas, só o folíolo terminal, lá da pontinha, que é transformado em gavinha. E aí os outros folíolos, eles continuam com o limbo normal, fotossintetizante, bonitinho. Se tu não te lembra o que é folha composta, folha simples, dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu explico isso lá. Bom, pessoal, próximo tipo de folha que nós vamos estudar é a folha do tipo bráctea, tá? A bráctea, na verdade, é uma folha modificada que serve para auxiliar na proteção das pétalas das flores que estão se desenvolvendo, né? E então vocês podem ver que aqui, que está indicado como bráctea, né, no caso aqui dessa plantinha, está vermelho. Isso acontece porque em alguns casos essas folhas modificadas elas conseguem armazenar pigmentos carotenoides. E esses pigmentos carotenoides são avermelhados, alaranjados, né? E aí essas brácteas elas tomam para si a função de atração de polinizadores, né? Insetos que seriam atraídos pelas cores das pétalas, né? O que vocês veem no meio dessa estrutura ali são as flores. É aquilo ali que vai ter o gineceu e o androceu para que a planta consiga se reproduzir. Agora, a estrutura que atrai polinizador não são as pétalas, né? Nesse caso, são as brácteas. Estruturas que existem em plantas que têm brácteas coloridas ou em brácteas verdes. Não sei se vocês já repararam, mas ao redor do botão de uma flor sempre tem umas estruturas, umas folhinhas verdes pequenininhas. São brácteas, brácteas que protegem a flor em desenvolvimento. Podem ou não armazenar pigmentos coloridos. Nesse caso dessa plantinha aqui, está armazenando, tá? Mas geralmente é para proteção da flor que está se desenvolvendo dentro das brácteas, certo? E por fim, mas não menos importante, nós temos as plantas carnívoras, né? Essa aqui é uma planta carnívora que
ela é carnívora não pelo fato dela precisar tirar a energia das suas presas, tá? A energia das plantas, ela vem da atividade fotossintética. Ela consegue extrair a energia da luz porque ela consegue produzir glicose através da fotossíntese. Existem plantas carnívoras que predam animais única e exclusivamente pelo fato do solo ser pobre em nitrogênio. Tá? Então pode haver algum outro mineral que ela seja carente também, mas geralmente é nitrogênio que falta para elas. E vocês sabem que animais têm um monte de nitrogênio na musculatura. Isso é comum para animais vertebrados e para invertebrados também, como é o caso dessa pobre mosquinha que vocês estão vendo aí. Então, pessoal, essas plantinhas que são carnívoras, elas têm uma alternativa de sobrevivência. Como o solo em que elas estão são pobres no mineral nitrogênio, elas conseguem se valer do nitrogênio animal para conseguir sobreviver. Como elas fazem isso? No caso dessa planta carnívora aqui, do gênero Drosera ou Drosera, eu não quero me atrever aqui a falar o nome dela, porque né, meu latinês é bem complicado. Mas olha só, ela tem uma folha modificada em duas hastes, como vocês estão vendo ali, tá? Dá pra ver que isso é uma folhazinha dobrada, né? A parte interna dessa folha, ela é vermelhinha, e o vermelho, ele atrai insetos, né? Que são polinizadores, geralmente. Além dessa coloração que atrai insetos, elas às vezes produzem algum muco, né? Açucarado, para atrair os insetos até ela. E aí o que acontece? Os insetos, coitadinhos, são atraídos para essa armadilha. Quando eles encostam nessa folha modificada, eles acabam ativando tricomas que existem ali, que funcionam como se fossem gatilhos. Esses tricomas, pessoal, são pelinhos que, conforme a coitada da mosquinha vai andando nessa folha, ela vai encostando nesses pelinhos. E esses pelinhos, quando tocados, eles ativam o preenchimento de parênquimas aquíferos que existem nessas folhas modificadas aqui. Esses parênquimas aquíferos, então, vão imediatamente se encher de água, né? E essas folhas vão ficar túrgidas, e então, no momento que elas ficam túrgidas, cheias d'água, elas acabam se fechando, porque fica inchado, né? Então, isso acaba provocando um movimento de fechamento desse folíolo aí, que vocês estão vendo. E aí, uma vez que ela se fecha, até a água ser drenada dali de dentro, vai demorar bastante tempo. Nesse meio tempo, a epiderme dessa folha começa a liberar enzimas digestivas que vão digerindo o inseto vivo. Tá? Lembrando que as plantas carnívoras não são más, elas precisam fazer isso, porque assim como nós, elas precisam de nitrogênio para construção de DNA, de RNA, de aminoácido, peptídeo, proteína, né? Então elas precisam fazer isso para sobreviver e elas vão predar ali um inseto, um aqui e outro lá, né? Meses de diferença, muitas vezes, entre um inseto e outro. Um outro tipo de planta carnívora que existe é essa daqui. Essa planta carnívora tem uma folha modificada, né, que acaba formando uma espécie de jarro, como vocês estão vendo. E na base desse jarro existe um líquido que tem enzimas digestivas. De novo, vocês estão vendo ali que a borda do jarro ela é bastante colorida, né, ela apresenta um tom de vermelho, o que atrai insetos, né. Muitas vezes pode aparecer estruturas adocicadas desenvolvidas pela própria planta para atrair os insetos. Os coitadinhos acabam indo para aquela bordinha que vocês estão vendo ali, escorregando e caindo no líquido digestivo que tem dentro dessas folhas modificadas. E aí eles vão ser digeridos vivos também e a planta consegue absorver o seu nitrogênio. Então vocês vejam que são diferentes estratégias de sobrevivência e no caso das plantas carnívoras é para conseguir nitrogênio. Certo, gente? Beijo e até a próxima aula.